Cova, que apresento muito sumariamente. Ela fez a nacionalidade búlgara, foi uma estudante absolutamente brilhante do mestrado, que também foi frequentado pelo professor Fábio da Silva, mestrado em Estudos sobre as Mulheres da Universidade Nova. Ela está neste momento a fazer o doutoramento na Universidade de Sófia, tem 2 mestrados, está a fazer o doutoramento, e o doutoramento atrasou-se consideravelmente porque a professora Shalakova teve uma gravidez de risco e por isso é que eu perdi o contacto longamente com ela. E ela transmitiu-me anteontem que não podia estar presente, e eu começo por ler uma, digamos assim, muito entre aspas, uma justificação que ela enviou. Estimados oradores, sinto mais presentes ao Colóquio Internacional em homenagem a Judite Teixeira. Lamento não poder estar presente hoje e apresentar em pessoa esta comunicação, mas a minha filha recém-nascida não pôde ficar longe de mim da mesma maneira que a nossa Judite não pôde ficar longe da atenção e apreciação científica por muito mais tempo, pelo que felicito os organizadores do evento e agradeço a possibilidade de fazer parte desta homenagem. Vão ouvir a seguir o meu modesto contributo à recuperação desta voz poética, pela voz do meu professor António Fernando Cascais, com o qual há já mais de 3 anos trabalhamos a obra da poetisa pela perspectiva de género, numa dissertação de mestrado em Estudos sobre as Mulheres. A comunicação que hoje apresento à vossa atenção vem intitulada O Corpo enquanto Sujeito e a Crise da Bipolaridade de Género na Poesia de Judite Teixeira. Esta marcará os pontos básicos de um pequeno estudo cujas raízes se encontram, como é óbvio, na dissertação há bocado referida. O título evidencia um estudo que parte do campo literário para penetrar no campo sociológico. Uma possibilidade que deriva da interpenetração entre vida e obra no caso de Judite Teixeira, tal como é enunciado nos poucos, até à data, dicionários literários que fazem referência ao seu nome. Veja-se como exemplo o artigo extenso no dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português. Da perspectiva sociológica, a escrita e reescrita de códigos, a sua interiorização e reprodução ou rejeição, transgressão e subversão, tem de partir, segundo Adrienne Rich, da geografia mais próxima que é o corpo humano. Elaine Showalter acrescenta que as ideias acerca do corpo são importantes para a compreensão do modo como as mulheres conceptualizam a sua situação na sociedade e sublinha que todas as expressões do corpo são mediatizadas por estruturas linguísticas, sociais e literárias. O escândalo que a obra de Judite Teixeira provocou nas primeiras décadas do século passado deve-se exatamente ao lançamento e defesa, por meio de estruturas literárias, da versão visionária de um ser novo, nem mulher, nem homem, que se estende, parafraseando aqui a concepção de Jean-Luc Nancy, para um meio social em que decorre a sua vida, servindo-se em exclusivo das faculdades da corporeidade, entendida como a única verdadeira expressão individual, um tema que consta, entre outros, na Conferência de mim, da artista. A primeira parte do pequeno estudo, cujas ideias ficam aqui esboçadas, centra-se na análise do corpo, ele próprio sujeito da enunciação lírica. Em O Crepúsculo do Dever, Gil Lipovetsky considera que o vazio que se abriu após o colapso da noção ancestral de dever foi preenchido por um novo leque de atividades, entre as quais a sobrevalorização narcísica do corpo. David Le Breton, por sua vez, chama a atenção para os novos rituais que transformaram a oposição clássica entre o corpo e a alma numa oposição entre o homem e o seu próprio corpo. Os pontos fulcrais desta transformação residem na percepção do corpo enquanto construção pessoal, na interpretação do corpo como um objeto transitório e manipulável, suscetível de múltiplas metamorfoses de acordo com os desejos do indivíduo. O desejo anula a visão do corpo como a encarnação do destino da pessoa e da sua identidade imutável e cria um novo sujeito, a que se pode dar o nome de corpo-sujeito e que se define por um perpétuo movimento como contraponto
da sua clausura material. É nítido na obra de Judite Teixeira o mesmo privilégio pela construção de um corpo sujeito que assegura passagem pela vida através da sublimação dos desejos individuais. O escândalo com que se associa a sua produção poética é provocado pela fuga das imposições da ordem moral da época para um campo de intimidade e fechamento, repleto de fantasias eróticas e sonhos confusos. O sensacional erótico materializa-se numa expressão verbal que é suportada pela plasticidade de um discurso poético, que tem no centro um corpo sujeito, suspenso no presente indefinido. Na ordem patriarcal, o feminino é identificado com a esfera corporal, enquanto o masculino é uma alma incorpórea. No artigo Variações sobre Sexo e Género, Beauvoir, Wittig e Foucault, Judith Butler explica a exclusividade feminina da esfera corporal com a concepção patriarcal que as mulheres são apenas os seus corpos. No mesmo artigo, Butler faz comentário à concepção de Simone de Beauvoir do corpo-situação marcado por uma profunda duplicidade. Por um lado, o corpo é definido dentro do contexto social e vem carregado de significados sociais interpretáveis em sentidos estáveis. Por outro, o corpo é repleto de conteúdos culturais que permitem interpretações e escolhas entre as possibilidades estáveis. O corpo, conclui Butler, torna-se um nexo peculiar de cultura e escolha. Torna-se um modo pessoal de examinar e interpretar normas de género recebidas. As vivências do corpo erótico nos poemas de Judite Teixeira correspondem a um âmago presente em todos os textos e duas faces do erotismo que fornecem duas noções de identidades sexuais diferentes. O âmago ubíquo é a pulsão erótica de acordo com o princípio freudiano de prazer, enquanto as identidades sexuais corporalmente vividas são o heteroerotismo e o homoerotismo. O confronto entre as duas faces gera o início de um processo de inteligibilidade interior. O facto de ser o corpo e não a pessoa, o sujeito lírico, cria a dificuldade de definir o género de quem se expressa em muitos dos poemas. Uma vez, a voz de quem fala é indubitavelmente feminina e se dirige a um sujeito masculino, cumprindo as prescrições do contrato social, isto é, do contrato heterossexual, tal como definiu Monique Wittig. Esta face heteroerótica da produção poética de Teixeira é facilmente identificável apenas a olhar para a adjetivação de quem deseja e de quem é desejado em poemas como As Tuas Mãos, Domínio, O Meu Chinês ou O Anão da Máscara Verde. A impossibilidade de se chegar perto do objeto masculino do desejo, porém, origina uma dor que é um tema frequente na obra da artista e que leva à procura de outras vivências capazes de compensar a infelicidade e a amargura, tais como as vivências homoeróticas. O facto de se assumir poetisa que exalta e pratica a homossexualidade, isto está, entre aspas, da maneira que a define o Dicionário de Literatura Portuguesa de Álvaro Manuel Machado, e de facto isto corresponde à citação que eu conheço, centra-se o nosso olhar sobre um corpo sujeito no feminino, absolutamente entregue às suas expressões eróticas em relação ao objeto também no feminino. Tanto o sujeito como o objeto são permeáveis, um pelo outro, num jogo de espelhos onde pouco importa quem vê e quem é visto. Ser sujeito ao objeto que relata ou confessa no processo de conhecimento pouco importa perante a primazia da porosidade bidirecional das relações emocionais. Desta maneira, por um lado, cumpre-se a explosão das sexualidades heréticas, de que fala Michel Foucault na sua História da Sexualidade. Por outro, apaga-se a opressora relação de poder. Os versos de Judite rompem o regime político, como Monique Wittig descreve a heterossexualidade, em poemas como A Minha Amante. A obra remete para a leitura de uma confissão que desvenda um delírio secreto pelo sexo feminino. Assistimos a uma dupla inversão do discurso em termos de género, nomeadamente, por um lado,
O tradicional género masculino da enunciação lírica, na tradição milenar literária, converteu-se num sujeito poético feminino. Por outro, o objeto da aspiração, também no feminino, rompe o contrato social heterossexual ao testemunhar uma experiência individual homossexual. Esta dupla inversão representa uma demonstração da apropriação do discurso para a elaboração de uma nova postura que tenha o significado de alternativa à sexualidade convencional. A identificação homoerótica com o ser amado desdobra-se ainda nos poemas A Estátua e Venere Coricata, onde se vê o gozo, citando René Garay, perante a voluptuosidade do corpo feminino. A oscilação entre o homoerótico e o heteroerótico permite ler a produção poética de Judith Teixeira pelo prisma de Judith Butler da crise da identidade e da binariedade. Segundo a última, a experiência encontra-se em termos discursivos igualmente limitada pelos condicionalismos de uma cultura hegemónica constituída por, e cita, binary structures that appear as the language of universal rationality. Ou seja, a dificuldade da definição do género em muitas das obras, ou a perplexidade perante a possibilidade surpreendente de um cenário homossexual podem não levar obrigatoriamente para uma leitura metafórica ou rejeitadora, mas para a apreciação do sentimento amoroso e o ato sexual enquanto tais, isto é, como vivências de corpos neutros, desprovidos de marcas de género e despidos de cargas de poder. Do último, pode-se concluir que o sujeito que vive nos versos de Judith Teixeira é o novo sujeito absoluto, nem homem, nem mulher, ou melhor, um não homem ou uma não mulher, que ignora a hierarquização de poder nas relações e ousa desafiar o contrato social enquanto heterossexual. Obrigado.